Olá pessoal, mais uma vez falando de relacionamentos, falando um pouco aí da intimidade, as dificuldades e os acertos também das relações. E hoje nós temos aqui a dúvida do Paulo de Nilópolis. Ele pergunta o seguinte: depois que meu filho nasceu, minha mulher não me dá mais atenção. Tenho me sentido sozinho dentro de casa. Isso é normal? Olha, Paulo, a questão foge um pouco desse conceito do que é normal e o que é anormal, né? Essa noção do que está na norma ou não. A dificuldade é entender que a sua situação é uma situação típica, situação comum entre os homens, né? A dificuldade em lidar com essa nova situação, em redimensionar esse espaço da vida conjugal, enquanto você está com a sua mulher, é uma relação, uma configuração. Quando chega o bebê, inclusive é uma frase que o Freud inaugura num dos seus trabalhos, Sua Majestade, o bebê, quando o bebê chega, né, os olhares são todos voltados para essa vida, para esse cuidado que é preciso ser dispensado a partir desse momento. Mas eu acho que é interessante a gente entender um pouco isso de forma mais profunda, dentro desse contexto da psicanálise. Então, num primeiro momento, a mulher, ela tem, como numa relação, ela tem esse parceiro como uma relação mais centralizada, ou seja, esse olhar pelo outro é um olhar mais fixo, um olhar de maior atenção. Aparentemente, esse outro complementa a outra parte. Mas isso é algo que não se sustenta. A partir do momento em que vem um filho, a mulher experimenta algo que na psicanálise se chama da mulher fálica, ou seja, há um complemento, é o falo da mulher. Em outras palavras, a mulher não precisa mais daquele homenzinho que estava ali ajudando, cercando, ou seja, a posição desse homem, que era a paixão, que era o objeto amoroso, essa posição é descentralizada, é removida quase para a periferia. É aí que o homem sente, se ele não tiver uma noção, uma dimensão de maturidade, é que ele pode sentir um pouco dessa solidão. Mas a importância desse homem nesse momento se faz fundamental. É aquilo que o Winnicott vai chamar de exercer a maternagem. É esse o momento em que a mulher mais precisa do seu parceiro ou da sua parceira, né? Esse é o momento em que ele tem que vir dar a assistência. Isso não é tão fácil assim, né? Porque existe o tempo da mãe e existe um tempo do pai. O tempo da mãe é imediato. Nasceu, a mãe já está cuidando, já está trabalhando. O homem às vezes precisa um pouco elaborar isso. Isso não é a famosa a ficha não caiu. Isso leva um tempo, né? É o que se chama de tempo do pai, é o tempo que vai se exercer essa maternagem. É fundamental esse auxílio do pai num momento tão essencial para a mãe e para o filho. Então, essa experiência, Paulo, que você está passando, ela é momentânea. Seria interessante você entender que isso ocorre com muita frequência. Alguns casamentos apresentam fissuras posteriormente devido à dificuldade de exercer uma ação mais eficaz nesse momento, de você ir em auxílio à sua esposa. Seria muito interessante você diminuir essa distância e ir ao socorro, ao auxílio da sua esposa e do seu filho nesse momento, e não lamentar a carência nesse momento, certo? Espero que eu tenha conseguido responder um pouco, Paulo, e da próxima oportunidade você pode enviar outras sugestões, outras perguntas, e você também pode mandar pelo WhatsApp, pelo Facebook. E lembrando que toda sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã, tem o Dr. Sincerão no programa Isabelle Benito. Grande abraço.